sua Bíblia, Lucas capítulo 19. Se os músicos puderem permanecerem no local. Aleluia, Jesus. É uma palavra bem conhecida, mas foi a palavra que o Senhor me deu. E a palavra do Senhor, por mais conhecida que ela seja, ela é poderosa para operar muito mais além do que pedimos ou pensamos. Lucas 19, versículo 8, que diz assim: E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua preciosa palavra. Senhor, nós te louvamos por esta noite, porque essa noite não volta mais, Senhor, mas na eternidade o Senhor escolheu esta noite para falar ao nosso coração mais uma vez, como o Senhor já tem falado. Obrigada pela tua presença, obrigada pela tua preciosa palavra, obrigada pelo teu imenso amor por nós e pelos nossos familiares. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. E você pode sentar adorando ao Senhor. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Infinito é o teu amor, Senhor. Como os irmãos sabem, Zaqueu era um publicano, né? Ele era o chefe dos publicanos. E Zaqueu era um homem tão rico e tão importante, né? Quando ele ouve falar de Jesus, ele quer conhecer Jesus, né? Não sabemos quem falou de Jesus para ele. Pode ter sido Levi, Mateus, né? Que falou de Jesus para ele. Pode ter sido um parente, pode ter sido um amigo. A Bíblia não relata. A Bíblia só fala que Zaqueu tinha um imenso desejo de ver Jesus. E para este propósito, ele não mede esforços, se faz como uma criança. Talvez, né, ele sobe naquela árvore, por trás daquelas folhas, meio com vergonha de ser visto, de Jesus vê-lo, mas ele sobe na árvore para ver Jesus. O que impedia Zaqueu de ver Jesus não foi maior que a sua determinação. Eu quero ver Jesus. Você compartilha comigo esse sentimento? Você quer ver Jesus face a face naquele grande dia? Aleluia! Era a última vez antes da sua crucificação que Jesus ia passar por Jericó. Jesus estava indo para ser exaltado, para receber glorificação, né? A sua entrada triunfal em Jerusalém. E antes, Jesus passa por Jericó. Jericó, irmãos, tem algumas peculiaridades, né? É uma cidade muito antiga, é uma das cidades mais antigas, com mais de 10 mil anos a sua existência. É uma cidade que está muito abaixo do nível do mar, mas Jericó é uma cidade onde tem muitos registros de que Jesus passou por ali. E quando Jesus passou por ali, aquela cidade não foi mais a mesma. Quando Jesus passou em Guarapari,
através da minha vida e da sua vida, Guarapari nunca mais foi a mesma. Porque ali é um servo do Senhor, mas ali naquele dia aí o próprio Deus, a essência do que Deus tinha de melhor, foi o que Ele colocou em Jesus. E Jesus passa por Jericó. Através daquele encontro com Jesus, Ele faz jus ao seu nome. O nome de Zaqueu significava justo. Quando ele deseja se encontrar com Jesus, ele faz jus ao seu nome. Ele merecia? Não. Ele tinha condições para isso? Não. O seu dinheiro não podia comprar, mas o desejo do coração dele de ver Jesus levou ele a lugares altos, onde eu e você também estamos, em lugares altos, porque quando nós desejamos em nosso coração ver Jesus, Ele se apresentou para nós. Aleluia! Neste intuito de ver Jesus, Zaqueu, com sucesso em ver Jesus, ele sofre algumas transformações. A transformação de Deus, ela vem na vida de Zaqueu instantaneamente. Tem pessoas que têm uma transformação gradativamente, mas Zaqueu não, foi instantaneamente. A Bíblia diz que foi instantaneamente a transformação que Deus fez na vida de Zaqueu. E ir em busca, procurar significa ir em busca. Zaqueu estava indo em busca daquele que podia sanar as suas enfermidades espirituais. Engraçado que Zaqueu, ele não vai atrás de Jesus porque de uma enfermidade. Zaqueu não vai atrás de Jesus porque a sua filha está doente, como foi Jairo. Zaqueu não vai atrás de Jesus, muito menos que ele não tinha um fluxo de sangue, mas ele quer ver Jesus, porque ele ouve falar de Jesus e ele sente o seu coração arder, como aqueles discípulos no caminho de Emaús. E Zaqueu vai atrás de Jesus. Todos nós, irmãos, sofremos transformações. O nosso pastor pregou esses dias: a sociedade vive numa grande transformação, né? E que transformação? Só Jesus, né? Por nós, pela nossa geração, por essa grande transformação que a sociedade está passando. Os animais também têm transformação. Nós sabemos o caso da borboleta, que antes é um casulo e depois vira borboleta. Então, as transformações são inevitáveis em nossa vida. Só que nós ou transformamos-nos para o bem ou transformamos-nos para o mal. Mas Zaqueu, quando deseja ver Jesus, ele tem muitas transformações para o bem. Primeira transformação que Zaqueu, ele passa por ela: o homem tornou-se uma criança. Primeira transformação que Zaqueu passou: o homem tornou-se uma criança. E você sabe por que Jesus já nos comparou a uma criança, né? Lucas 18:17 vai dizer: quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Cadê as crianças aqui nesta noite? Dá uma glória para Jesus. Tem criança aqui, irmãos. Eu sou uma grande criança e eu amo estar no meio das crianças, porque eu sei, elas são puras, elas são humildes, elas são ingênuas. Por mais arteira que elas sejam, elas são humildes, né, Cristian? E naquele dia, Zaqueu sofre a primeira transformação da vida dele. Você já pensou? Um homem já devia estar uma meia-idade, o chefe dos publicanos, correndo pelo meio da rua. Fala a verdade, irmão. Não devia ser uma coisa muito bonita, não, né? Mas ele não vê impedimento. Ele não vê impedimento para ver Jesus. E ele corre, ele sobe em cima de uma árvore, né? Coisa que criança gosta de fazer.
Né, Mateus? Você subiu muito em árvore, Mateus? Da irmã Cida, você tem cara mesmo. Ter subido muito no pé de árvore, ter dado muito trabalho, né, irmã Cida? E assim Zaqueu fez. Ele se torna como uma criança. Um homem com muito dinheiro que poderia pensar: para que eu vou correr? Para que eu quero ver Jesus? Eu tenho tudo que eu quero. Não, o seu coração dizia: eu preciso ver Jesus. Eu preciso ver Jesus. Quem é esse homem que até hoje o dinheiro não me deu a alegria quando eu ouço falar no nome dele? Quem é este homem do qual estão falando que ele cura, que ele liberta, que ele ressuscita mortos? Quem é esse homem? E ele vai e ele sofre a sua primeira transformação. O homem torna-se uma criança. Mas não parou por aí. O homem que foi procurar foi achado. A segunda transformação que Zaqueu sofre, né? Sofre não, passa por ela, né? Que nós não sofremos, nós passamos por ela, dando glória a Jesus. O homem procurava, mas foi encontrado. Zaqueu pensou que era ele que procurava ver Jesus. Versículo 3, aí do capítulo 19. Mas foi Jesus quem o procurava. Porque quando Zaqueu está lá em cima daquela árvore, que Jesus passa, Jesus chama ele pelo nome: Zaqueu, desce. Imagine o coração de Zaqueu. Meu Deus, ele conhece meu nome, ele sabe o meu nome. Eu tão escondidinha, achei que ninguém estava me vendo aqui nessa árvore. E ele sabe o meu nome, ele me chama pelo nome. E não é assim que acontece quando o pecado, né, nós lembramos, né, sempre de Adão e Eva. Quando eles pecam, eles querem se esconder de Deus. Quando Jonas quer fugir da presença do Senhor, a Bíblia diz que Jonas decidiu fugir da face do Senhor. Mas Zaqueu, em contraste com o nosso primeiro casal, Zaqueu, em contraste com Jonas, ele sente a necessidade no seu coração e ele não foge. Ele deseja ver. Ele deseja ver. Ele deseja ver. E o Jesus que estava, era a procura dele, se revela para ele. A palavra diz assim, Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. É isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto do seu coração. Ele esquadrinhou. Sabe o que é esquadrinhar na Bíblia? Esquadrinhar é procurar minuciosamente. Jesus foi lá e esquadrinhou o coração de Zaqueu e viu lá no seu íntimo: esse aí vai dar fruto na minha obra, esse aí vai dar testemunho de mim, esse aí vai ser uma carta viva diante dos homens. Esse aí eu esquadrinho o coração dele e eu sei que ele há de se converter de verdade. E não é amanhã, não, é hoje. É hoje que ele vai se converter. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso. Porque um dia o Senhor esquadrinhou o meu, esquadrinhou o seu coração minuciosamente e viu que você tem um potencial dentro de você, que Ele quer usar para a glória dEle nesses últimos tempos. Aleluia! Oh, grande Deus, grande Deus, minha alma anseia por Ti.
poderoso Deus. Era assim que Zaqueu estava, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. É assim que Zaqueu estava, com a alma ansiando em ver Jesus. Em terceiro lugar, o homem perdido foi salvo. Primeiro lugar, um homem que era um homem se tornou uma criança. Segundo lugar, um homem que procurava foi encontrado. Terceiro lugar, um homem perdido foi salvo. O homem perdido foi salvo. Cadê os salvos aqui nesta noite? Uma mulher perdida foi salva. Um homem perdido foi salvo. Um cachaceiro perdido foi salvo. Um drogado perdido foi salvo. O que enganava foi salvo. O salteador foi salvo. Aquele que roubava foi salvo. A oitava casa que Jesus entra, a casa de Zaqueu, é a oitava casa que Jesus entra. E ali já na sua casa é uma cena tão maravilhosa que, se você estiver com a sua Bíblia aberta, nós vamos seguir junto. Primeiro cenário é o cenário de Zaqueu correndo pela rua, subindo em uma árvore. E Jesus falando com ele: desce depressa, Zaqueu, pois hoje me convém na sua casa. E Zaqueu desce depressa, e a Bíblia diz que ele recebe Jesus feliz. Ele recebe Jesus com júbilo. E ali agora já é o segundo cenário. Na casa de Zaqueu, um homem perdido foi salvo. Oitava casa que ele entra, que Jesus entra. E ali na casa de Zaqueu, a palavra vai dizer, essa parte que eu li com os irmãos do versículo 8. Jesus entra na casa de Zaqueu. E quando ele está lá na casa de Zaqueu, a multidão que foi atrás de Jesus começou a murmurar: esse aí está entrando na casa de pecador. Esse aí está entrando na casa desse irmão que tem nos roubado. Esse aí está entrando na casa desse homem que não tem misericórdia dos seus próprios familiares. Esse homem está entrando na casa de um homem que tem roubado a sua nação. E eles começam a murmurar. E eles falam tão alto, pastor. Eles não fazem questão de falar baixo, que Zaqueu ouve. Pode analisar o texto. Quando eles começam a falar que Zaqueu era pecador, era tudo isso, Zaqueu já se levanta e fala: Senhor, Senhor, eu sou tudo isso que eles falaram. Eu sou tudo isso que eles falaram, que a sociedade me taxou. Mas, Senhor, eu vou dar. Faz as contas comigo, irmãos. Eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. Amém? Glória a Deus. Eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. Ponto, como diz nossa irmã Roberta. Segundo lugar, Senhor, eu vou dar 4 vezes mais para aqueles que eu tenho defraudado. Ele lembrou lá da lei de Moisés, que você teria que pagar 4 vezes mais se você roubasse o seu irmão. Então, olha, pensando assim, Zaqueu tinha X, ele deu a metade para os pobres, só sobrou uma metade. E daquela metade, ele restituiu a que ele tinha roubado 4 vezes. Você acha que sobrou muita coisa, irmãos, para Zaqueu? Não. Mas naquele momento, ele não queria saber de mais nada, porque ele já estava com o Rei dos Reis. Ele sentiu, ele viu que verdadeiramente
de Deus. Quando muitos pensavam, será que é o Messias? Será que é o Messias? Ele teve a certeza, este é o Messias aguardado, este é o Messias prometido nos profetas. Ele está na minha casa. 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 O Messias aguardado está na minha casa. O homem perdido foi salvo. A bênção da salvação, irmãos. Quando Jesus fala para ele: hoje veio salvação a esta casa. A bênção da salvação, ela traz libertação através do pagamento de um resgate, como foi com Ruth. Reconciliação, o relacionamento que antes foi quebrado, agora Zaqueu é reconciliado para a comunhão. Antes Zaqueu era inimigo, antes nós éramos inimigos, mas agora nós somos filhos e podemos chamá-lo de pai. A bênção da salvação também trouxe a propiciação dos seus pecados. Jesus está falando para Zaqueu assim: eu morri por você, eu vou morrer por você também. Eu vou morrer por você também. Quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus, em Lucas capítulo 2, o anjo vai dizer assim, ó: não temais, eis que trago novas de alegria. Novas de quê, irmãos? Novas de quê? Alegria. Eis que trago novas de alegria, pois ele será para a salvação de todo o povo. Pois na cidade de Davi hoje nasceu Salvador. Nasceu Salvador. Em Lucas 2:29, quando Simeão, revelado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus que fala que o Espírito Santo revela a Simeão que ele não morreria sem antes ver o Cristo. E quando Simeão está ali no templo com Jesus nos braços, ele vai dizer algo que eu acho extraordinário, que está em Lucas 22:29, que diz assim: agora, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Pode despedir o teu servo em paz, porque agora os meus olhos viram a tua salvação. Eu quero declarar na sua vida, você pega aí em nome de Jesus, você não vai morrer antes de você ver aquele por quem você tem orado receber a salvação em Cristo Jesus. Você não vai morrer, você vai ver a salvação chegar para este da tua casa. Poderoso Deus, é nele que nós esperamos, é nele que nós confiamos, é ele que nós aguardamos, é ele que nós desejamos fazer o milagre da nossa família. E não tem milagre maior do que o milagre da salvação. Pode ressuscitar morto, pode aleijado andar, mas o maior milagre é o que ele fez na minha vida e na sua vida. É o milagre da salvação. Meu Deus, aleluia, glória a Jesus. Quarto lugar, um homem pequeno tornou-se grande. Um homem pequeno tornou-se
grande. Aleluia. Você pode dar glória a Deus, encher esta casa de glória a Deus e aleluia. Porque um dia nós também éramos pequenos, porque o pecado nos faz pequeno, mas em Cristo nós estamos assentados nas regiões celestes. O mesmo poder que o Pai deu para Ele, Ele deu para os discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Eis que eu vos dou poder Ele nos deu. Nós temos com Ele nas regiões celestes o mesmo poder. Imagine, irmãos, eu fiquei imaginando, pensando, eu falei, Jesus, a criança, ela tem uma memória chamada memória afetiva, que ela é construída nos primeiros anos de vida. E ali, imagine quanto bullying Zaqueu não sofreu. E não se engana não, irmãos. Não é só porque ele era pequeno que ele sofria bullying. Porque os grandes também sofrem bullying. Porque a sociedade é assim. A sociedade só quer nos colocar para baixo. A sociedade só quer dizer que você não é capaz, que você não consegue, que você é isso, que você é assado. Mas naquele dia entrou a própria salvação no lar de Zaqueu. E quando aqueles homens estavam acusando ele, murmurando, Jesus levanta. Primeiro Zaqueu levantou, né? Como eu falei, ele levantou e já tentou se desculpar. E naquele momento foi o momento da conversão dele mesmo. Que ele falou, nada mais importa para mim, dinheiro, riqueza, eu não quero nada. E em seguida Jesus levanta e fala, hoje chegou salvação a esta casa. Porque este também é um filho de Abraão. Vocês estão pensando que só vocês que estão atrás de mim, comendo do pão que eu multipliquei, comendo do peixe que eu multipliquei, só vocês são filhos de Abraão? Não! Aquele ladrão também é filho de Abraão. Aquele que defrauda também é filho de Abraão. A promessa está sobre a vida dele. Mas Zaqueu teve algo de extraordinário. Em todos os cenários, se você ler do 1 até o versículo que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 10, Zaqueu, em todos os cenários da vida dele, Jesus era o centro. Quando ele corria pela rua, era para ver Jesus. Quando ele foi para sua casa feliz, é porque Jesus ia para sua casa. Quando ele levanta e fala que vai dar sua fortuna para os pobres, é porque Jesus era o centro da vida dele. Em todos os cenários da vida de Zaqueu, Jesus era o centro. E na minha vida e na sua vida não é diferente. Se Jesus for o centro, o pequeno se torna grande para a glória dele. E Zaqueu com certeza tinha muitas memórias afetivas negativas. Eu tenho, você tem memórias positivas de quando você era pequeno. Quer ver? Eu tenho uma memória afetiva positiva, muito maravilhosa de ser lembrada. É quando meu pai me pegava, me colocava no bagageiro da bicicleta para ir visitar os parentes. E eu amava ir visitar os parentes com meu pai. Ele me colocava na garupa e eu ia visitar os parentes com ele. Então isso é uma memória afetiva que eu tenho guardada dentro de mim. Talvez você não tenha essa, mas você tem outra, de alguém fazendo algo gostoso para você comer, né? Mas eu também tenho memórias afetivas negativas, que até esse dia eu chorei agradecendo a Deus, viu, irmão Roberto? Irmão Roberto abençoa muito a vida da gente, tá, irmãos? Eu tenho uma memória afetiva negativa.
foi quando um dia eu estava na casa da minha tia, porque na minha casa não tinha televisão. Eu fui para lá e ela comia banana da terra cozida. E mamãe nunca tinha comprado. Não porque não tinha dinheiro, né? Às vezes porque não se ligava para aquilo. Mas eu lembro muito bem dela comendo banana da terra cozida. Eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos. E aí eu sentia vontade de comer aquela banana da terra cozida. Mas também não pedia, né? Que mamãe sempre nos ensinou. Né, irmã Eliane? Não peça nada na casa de ninguém. Você vai na casa dos outros, não peça nada, não mexe em nada. Era assim que mamãe ensinava a gente. Aí esses dias, irmãos, eu nunca mais esqueço. Tantas memórias afetivas positivas quanto as negativas, a gente nunca esquece. Esse dia, irmão Roberto me deu muitas bananas, nos deu muita banana da terra, tudo madurinha. E eu cozinhei aquele panelão de banana da terra. Falei, Jesus, obrigada, porque hoje eu posso comer quantas eu quiser. Porque o Senhor entrou com transformação na minha vida. O Senhor entrou com transformação na minha casa. O Senhor entrou com transformação na minha história. Porque um dia eu desejei ver Jesus. E Ele se revelou para mim em glória. Ele se revela para nós em glória. Porque as memórias afetivas que você tem, foi lido aqui hoje, foi falado aqui hoje pelo presbítero Zaqueu, não é para se comparar com a glória que há de vir. Não é para se comparar com a glória que há de vir. Em nome de Jesus, Senhor, vai trabalhando nas emoções desta noite. Toda memória afetiva negativa, eu te dou uma ordem. Em nome de Jesus, você está destruída. Só memórias positivas fiquem na mente, nos corações, para a glória do teu nome, Senhor. Porque tu fazes muito mais do que pedimos ou pensamos. Ah não, você vai dar agora uma salva de palmas para Ele. Porque Ele merece toda a nossa devoção, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa dedicação. Aleluia! Zaqueu foi transformado. A carne, ela tem limite, mas o espírito não. A carne tem limite, mas o espírito não. Zaqueu, a partir daquele momento, ele é assentado nas regiões celestes. As casas que Jesus visitou, o casamento trouxe alegria. A casa de Pedro trouxe cura. A casa em Cafarnaum, restauração. A casa de Simão, unção e perdão. A casa de Jairo, vida. A casa de Zaqueu, salvação. A casa no cenáculo, comunhão. A casa de Caifás, compaixão. A casa do discípulo, ele derrama o seu Espírito Santo. E ele ainda entra na minha casa. Ele ainda entra na sua casa. Porque o Espírito Santo está conosco. E toda casa que ele entra, sofre, passa por grandes transformações para a tua glória. E Ele continua entrando nas nossas casas para transformar a minha vida, para transformar a vida dos meus filhos, para transformar a vida dos meus parentes, para transformar a nossa cidade para a sua glória. Agora em Jericó, antes, lá em Jericó, do tempo de Josué, do tempo da conquista, um fio de escarlate na janela. Na casa de Zaqueu, o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na casa de Raabe, Josué a defende.
olha, vocês destruam tudo, menos a casa de Raabe. Ali na casa de Zaqueu naquele dia, não era Josué, embora os nomes são parecidos. Era o próprio Filho de Deus dando a sentença para Zaqueu: salvo, 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 liberto, transformado, regenerado, santificado. Na casa de Zaqueu era o próprio Jesus. Na minha casa, na sua casa, é o próprio Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode adorá-lo nesta noite, porque Ele é o mesmo Deus que continua a transformar os corações, que transforma o homem velho numa nova criação. Oh Jesus, nós te adoramos, porque como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, o Senhor entra em muitas casas ainda hoje e se revela com poder e autoridade. Eu quero ler. As meninas podem se preparar para o louvor. Eu ainda quero ler os últimos versículos de hoje, porque esta noite não volta nunca mais. Dê o seu melhor, continue dando o seu melhor para Ele, que é a sua adoração genuína, a sua adoração genuína, de um coração transformado, de uma vida visitada pelo Espírito Santo. Senhor da glória, que diz assim, Isaías capítulo 9: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, nos últimos a enobreceu. Junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Nós somos os gentios, éramos os gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Só você que já viveu à margem da sociedade sabe o que é viver na escuridão da morte. O último versículo, a parte B, vai dizer: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. E Ele fez. Vai levantando, dando glória a Deus nesta noite, porque Ele fez por você. Vamos ficar de pé adorando, porque Ele fez por mim. Ele foi na Galileia dos gentios, Ele foi em Guarapari, Ele foi na Bahia, Ele foi lá no Rio de Janeiro, Jadinha, Ele foi. Jesus, Ele foi lá em Minas Gerais, Ele foi, e Ele ainda continua indo e dizendo para você que vive no vale de escuridão, de sombra da morte: eu entro na sua casa e faço um milagre, eu entro na sua família e salvo, porque eu sou a luz que vim alumiar todos os homens, não só os judeus, mas todos os homens, pequeno, grande, criança, adolescente, adulto, ancião. Ele veio. Nós vamos adorar e depois o pastor vai orar por você, que tem alguém que você deseja que Deus entre com salvação, que Deus vai entrar com salvação hoje. Você crê que Deus vai entrar com salvação hoje? Eu não creio que Deus vai entrar com salvação amanhã, não. Eu creio que Ele vai entrar com salvação hoje, porque foi assim na casa de Zaqueu. Aleluia!